convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 21. João 21, eu queria ler os 3 primeiros versículos de João, capítulo de número 21. Diz assim o versículo 1. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Até aqui. Eu queria orar mais uma vez, junto com os irmãos, rogando que o Espírito Santo, ele se sinta muito à vontade no nosso meio, além do que ele possa falar ao nosso coração. Eu tenho entendido que, cada vez mais, que a pregação, preparar um sermão, depois de alguns anos você ministrando, você prepara um sermão. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos irmãos e das irmãs aqui presentes, se eu pedir uma reunião pequena para você trazer uma palavra, você prega. E prega bem, não prega ruim, não. Você prega bem, certinho, talvez 3 pontos, dá um exemplo, você ora, você faz a coisa certinha. Eu não tenho dúvida sobre isso. Muitos dos irmãos, se estivessem aqui no meu lugar, pregariam e pregariam bem, tendo tempo para preparar, e mesmo de repente você pregaria. Mas eu tenho percebido ao longo dos anos que essa não é a questão principal ou a questão mais importante. É bom você transmitir a palavra, você ter essa palavra no coração e poder ministrar. Mas uma coisa é você preparar um bom sermão, uma boa palavra, um bom estudo bíblico e ministrar. Outra coisa é você ter convicção, certeza, de que se Jesus estivesse hoje aqui pela manhã, no meu lugar, aqui, trazendo uma palavra, ele pregaria exatamente isso. Vou repetir. O desafio maior é crer, ter a convicção de que se Jesus de Nazaré estivesse aqui, ele ministraria exatamente isso que eu vou ministrar nessa manhã. Esse é o problema. Não é um bom sermão, um eloquente sermão, um sermão bem preparado, um sermão cheio de retórica, mas é falar ao coração do povo de Deus. É quase que impossível, eu diria impossível, saber o que está no seu coração, o que passa pela sua mente nessa manhã. A sua necessidade. Não aquela que você pediu para o irmão orar lá no nosso café amigo, aqui às 9 horas. Mas aquilo que durante a madrugada você acordou pensando. E só você e Deus sabem o que acontece, o que passa. Só Deus e você sabe como está o seu coração nessa manhã. Você está aqui sentado, bonitinho, alguns barba feita, roupinha bonita, cantaram, está tudo certo. Mas como é que está o seu interior? Talvez nem o seu pai, nem o seu filho, nem o seu cônjuge sabe exatamente o que você deixou lá em casa. Talvez ninguém aqui saiba o que você teve que fazer para chegar até onde você está agora, aqui, nesse momento. Ninguém sabe a semana que você passou. Você está sentado aí, onde é que está a sua cabeça? Pastor, as coisas estão... Tem muita coisa que está... prega aí, me deixa quieto aqui. Se o senhor começar a falar, eu vou começar a chorar, eu preciso ir embora, etc. Então o desafio é falar aquilo que está aí no seu coração, o qual só você sabe. Só você está sentindo essa dor, está gemendo, está com essas dúvidas, esses questionamentos. Essa semana eu estive em Londrina, lá na faculdade sul-americana.
E aí um irmão, um rapaz lá estava apresentando um trabalho, mais de 30 anos, e me chocou, porque ele está pesquisando o trabalho de mestrado dele, e ele está fazendo sobre dependentes químicos. E ele falou, eu estou estudando isso porque eu fui por muitos anos dependente químico. E aí ele disse, eu tinha dependência química, comecei cedo. E eu desde criança ia na igreja. E aí, às vezes, eu não via a hora de acabar o culto à noite rápido, porque eu precisava passar na biqueira para comprar droga. Depois eu comecei, deu 18 com cocaína. Aí eu parava o carro no estacionamento e dizia para minha esposa, vai primeiro, que eu já vou, eu preciso acertar umas coisas. E eu deixava ele primeiro para poder cheirar cocaína e eu assistia o culto travado. Eu entrava nos cultos com droga até as orelhas. Por isso eu quero escrever sobre isso, estudar sobre isso, ajudar tantos quantos eu puder ajudar nessa área. Talvez ninguém aqui esteja com droga, com nada disso, mas quantos problemas, qual o volume de questionamento, de preocupação, de incerteza, de angústia que você está vivendo agora, nesse momento. Esse é o desafio, é estar sensível ao que Deus tem para falar ao seu coração e não preso a uma retórica. E eu não estou falando isso porque não deu tempo de preparar o sermão, então estou ajeitando o pessoal aqui. Não, não é isso. Essa é uma inquietação que tem me acompanhado nos últimos anos. Como, Senhor, eu posso falar àquela que é tua noiva, as tuas ovelhas, gente do teu rebanho, pessoas que o Senhor amou e ama, para que eles possam sair daqui e dizer, Deus falou comigo, Deus disse o que estava passando lá no fundo, ninguém sabia. Pai, o Senhor me acolheu nessa manhã. O Senhor me abraçou de uma maneira que só o Supremo Pastor poderia fazer. Só mesmo um pai amoroso poderia dizer essas palavras que o Senhor disse. Esse é o desafio. Que Deus fale ao seu coração. Por isso eu gostaria de orar agora, mais uma vez. Vamos orar juntos? Pai, nós estamos diante do Senhor. Do Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que morresse em nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Essas são as boas novas. Essa é a certeza que temos que o Senhor nos ama. Por isso nós estamos essa manhã aqui, diante do Senhor, para que o Senhor possa compartilhar a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, superar, corrigir as minhas falhas, minha falta de eloquência, e ministrar ao coração do Teu povo. O Senhor tem essa capacidade, através do Teu Espírito Santo, de falar, de alcançar, de chegar a lugares, no mais profundo do coração e da alma, que homem nenhum pode alcançar, psicólogo nenhum pode deslumbrar, mas o Senhor pode. Por isso, essa é a nossa oração. Queremos estar com os ouvidos abertos, com o coração escancarado, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer nessa manhã. E dizemos como profeta, fala que o teu servo ouve. Fala que a tua filha escuta, ouve. Nós ouviremos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos Mateus 21, versículos de 1 a 3, e os discípulos mais uma vez estão aqui junto ao mar de Tiberíades, também chamado de Genezaré, ou também o mar da Galileia, ou lago de Genezaré. É o mesmo mar, o mar de Tiberíades. E os discípulos estão lá, voltando, retornando para a pesca, voltando para as suas antigas profissões, em especial o apóstolo Pedro. E ele retorna, já tem alguns dias que o mestre se foi.
O mestre está morto. E eles estão perdidos, porque parece que não há muito o que fazer. E a impressão é que o Império Romano, mais uma vez, alcançou êxito em acabar com aqueles poucos homens que tentavam implantar uma nova religião, seguindo um outro Messias e por aí adiante. Mas, como eu falei, eles estão no mar de Tiberíades. Aquele mar não é qualquer mar. E, mais do que isso, eles estão tendo uma experiência que eles já tiveram lá atrás. Eles pescaram, trabalharam e não deu nenhum resultado. É como se tivessem passado a noite inteira ensacando vento. Não chegaram a lugar nenhum, mas eles estavam no lugar que eles conheciam bem. O mar de Tiberíades, eles já tinham alguma experiência, eles já tinham uma certa intimidade com isso. Lá em Lucas 5, versículos de 10 a 11, os discípulos estão pescando. É a primeira vez que eles têm essa experiência com Jesus Cristo no mar de Tiberíades. Eles estão pescando. Muito bem. Aparece um homem e começa a falar algumas palavras que marcam o coração de Pedro, de Tiago e de outros homens. Mais do que isso, ele se aproxima com a multidão chegando, ele pede, encontra Pedro, diz, Pedro, sobe no barco dele e diz, vai um pouco mais para a margem, para aproveitar o vento que vem do mar para a praia, para que outros possam ouvir. Pedro está cansado, exausto, e o mestre ensinando. E aí o mestre vem e propõe uma coisa estranha, diz assim, olha, joga a rede do outro lado. O apóstolo Pedro olha e diz, Senhor, tem dó, nós trabalhamos a noite inteira, conhecemos bem o mar de Tiberíades. O mar da Galileia é nossa casa, nós trabalhamos aqui. Segunda, nós estamos diante desse mar, não tem peixe, nós pescamos. E os irmãos conhecem. Quando eles jogam a rede, começam a pegar peixes, a ponto do barco quase ir a pique. E aí eles veem um milagre, a ponto de Pedro dizer, afasta-te de mim porque sou pecador. Porque ele reconhece que diante dele estava o Criador, que dava ordem à sua criação, no caso os peixes, para que pudesse suprir a necessidade dos seus filhos. E ali acontece algo mais importante ainda. Eu queria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 5, no versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10. A admiração está sobre os discípulos, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, que depois vai ser chamado por Jesus e Simão Pedro, não temas, doravante serás o quê? Fique tranquilo, não tenha medo. Você pescou a noite inteira, agora você presenciou um milagre, mas agora Jesus está falando com ele para que ele não tenha medo, porque ele será pescadores de homens. E no versículo 11... qual que é a resposta de Pedro ao chamado de Jesus? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo. Vamos repetir isso? Deixando tudo, o seguiram. Vamos dizer mais uma vez? Deixando tudo, o seguiram. O mar de Tiberíades foi onde Pedro recebeu uma chamada de Deus. Ou melhor, um chamado. Dizendo, olha, você tem um propósito. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para que você viva nessa terra esses dias. E eu fico imaginando que o apóstolo Pedro, largando tudo e caminhando com Cristo, ele ia nas igrejas testemunhando. Ele pediu uma oportunidade aos pastores.
Pedi uma oportunidade, uma licença ao culto das irmãs e começava a dizer como Deus o encontrou. Eu estava vivendo a minha vida, o trabalho, eu era trabalhador como todo mundo. Eu tinha a minha vida, a minha agenda cheia como todo mundo. Eu era mais um pescador dentre tantos. Eu era mais um trabalhador no mundo de trabalhadores, com uma agenda lotada, cheia de coisa. Mas, irmãos, eu vivi um dia ruim. Irmãos, quem aqui já viveu um dia ruim no trabalho, levanta a mão. Os irmãos levantaram a mão. E esse dia ruim eu não pesquei nada. De repente veio um homem ensinando. Eu comecei a ouvir, era um profeta. Não era um homem como qualquer um outro, era um homem diferente. Ele subiu no meu barco, ele escolheu o meu barco. Ele entrou dentro do meu escritório, dentro da minha empresa. Eu fui lá fazer uma venda, ele estava lá. E parece que ele tinha visto o dia ruim. Parece que ele tinha visto a dificuldade que eu estava passando. Eu estava cheio de contas para pagar. E aí eu não pesquei nada. E eu estava pensando, chegar em casa, vendo meus filhos, vendo minha esposa, e dizendo, aí papai pescou? Ele disse, olha, hoje não deu peixe. Hoje a coisa não funcionou, eu não vendi o carro. Estava esperando, eu não fiz aquele negócio, eu não fechei o contrato, eu não consegui o emprego. A coisa deu, como diz aí, deu ruim. Tudo torto. Mas aquele que ensinava no meu barco pediu para que eu jogasse a rede. Foi um milagre. E a igreja, aleluia, glória a Deus, porque a primeira igreja era pentecostal, a igreja primitiva. Então o pessoal era glória a Deus, aleluia, etc. Irmãos, eu fui duro, ele falando de coração. Eu disse, não, mestre, aqui não vai dar nada, não. Mas, irmãos, eu não sabia quem ele era. Eu não imaginava com quem tinha subido no meu barco, quem entrou no meu negócio. Que, aliás, não entrou só no meu negócio, entrou na minha vida. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E a igreja tenta, ele diria. E aí ele disse para mim, eu vou fazer de você pescadores de homens. Eu vou fazer de você, Simão Pedro. O Tiago estava comigo, ele falou comigo e com o Tiago. E disse, eu vou dar razão de vida, eu vou dar propósito para a existência de vocês. Irmãos, eu nunca vi nada igual àquilo. Que coisa tremenda. E daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Minha vida mudou. Irmãos, eu deixei tudo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir. Eu deixei tudo por amor a Cristo. Ele me chamou com santa vocação. Irmãos, ele pediu para que eu abandonasse tudo, colocasse ele em primeiro lugar. Eu tinha uma companhia de pesca, Pedro tinha uma companhia de pesca, havia várias companhias de pesca ao redor do mar de Tiberíades. Eu entendi, irmãos, como que foi aquele negócio, como que Deus falou comigo, como que Ele me chamou, e eu não fui desobediente à visão celestial, como o irmão Paulo fala. Lucas 5, ele deixou tudo para seguir a Cristo, para ter só um Senhor na vida dele, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos, como lemos aqui, o velho Pedro em João 21. O que é que ele está fazendo? Ele está pescando, voltando. Deu errado. Eu tinha largado tudo para seguir a Cristo. Eu tinha um projeto com Deus. Eu tinha um projeto, eu fiz promessas. Eu achei que aquilo ia ser, mas agora ele está morto. Olha só. Irmãos, me perdoam, mas o Messi morreu. O Império Romano conseguiu ganhar. E ele regressa para o lugar da onde ele tinha saído. Ele volta para o que ele fazia. No mesmo lugar da alegria, do chamado, é o lugar da tristeza. O mesmo lugar onde ele renunciou tudo, é o lugar que ele volta para conquistar tudo de novo. O mesmo lugar onde ele disse que largaria tudo por amor a Cristo, é esse lugar que ele volta agora para ganhar dinheiro. Aquele lugar que ele pegou a agenda dele, rasgou e disse, daqui para frente só tem uma agenda, que é a agenda do reino de Deus. É agora que ele começa a recolher
os papéis que ele rasgou. Ele disse, não, vamos colar com durex aqui, porque eu vou voltar ao que eu sei fazer, eu vou voltar ao meu lugar de segurança, eu vou voltar àquilo que me dá subsistência. Lá é o lugar do fracasso, lá é o lugar da vitória. Talvez ele tenha pensado, vou voltar ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu não sei se você já voltou algumas vezes a alguns lugares, mas existem essas zonas mistas, onde confundem os nossos sentimentos. Parece que alegria e tristeza, culpa e perdão, essas relações que nos tensionam, fracasso e vitória, tudo acontecendo na zona mista. É lá quando eu volto para encontrar o ex-namorado, é lá quando eu volto para encontrar o ex-marido. Nós separamos há tantos anos. É na empresa que eu volto, que eu já deixei. Eu volto para aquela casa, eu volto para aquele ministério, eu volto para aquela igreja. Eu volto para mim mesmo. O mar de Tiberíades parece agora um mar de perguntas, dúvidas, confusões. Bem que disse meu pai para eu não entrar de cabeça nesse negócio. Bem que eu não deveria pôr todo o pé, por quê? Bem que eu deveria ter feito diferente. Ele volta a pescar, ele volta do lugar que ele prometeu que deixaria tudo. Ele volta ao lugar onde ele disse que não estaria mais. E aí tudo se mistura. Essa zona mista. Ele volta a pescar pelo fracasso de uma promessa que ele não pôde cumprir. Eu não sei se você já voltou atrás em promessas. Eu não sei se você já lançou projetos, se você já lançou palavras, se você já fez coisas e prometeu para você mesmo, com jejum, oração e tal, e você disse, não, vamos fazer, etc. Orações, promessas, palavras jogadas ao vento, dinheiro investido, palavra empenhada. E aí fracassamos. E o primeiro lugar, depois do fracasso, é voltar ao lugar de onde saímos, que é o mesmo lugar. É lá nesse lugar que Satanás se levanta e diz, você é uma fraude. Você fala, mas acaba fracassando de novo. Você se levanta como um leão, mas passado algum tempo, você não passa de um gatinho sem dentes, que as unhas foram arrancadas. Você fez promessas à sua família, você fez promessas à igreja, você fez promessas no trabalho, você engrossou a voz, estufou o peito e disse, não, porque assim nós vamos, etc. E Satanás começa a jogar na nossa cara tudo isso. Começa a dizer, você é um fanfarrão, você é só papo, ninguém te leva a sério. Quantas vezes você disse, não iria mais fazer aquilo, Senhor, eu não vou cair, eu não vou voltar mais. Olha aí, o diabo diz, está vendo? Seu fanfarrão gospel. Você é desses caras aí. Todo mundo esperando por você. Você que gerou, criou expectativas. Lá na tua família, lá no teu trabalho, lá na igreja. Mas agora sabe qual é o problema? Você criou expectativas para você mesmo, as quais você não está conseguindo honrar nem com você mesmo. Você não consegue sustentar a palavra, não é com a sua mulher, com o seu esposo, com o seu amigo, com o seu chefe. Você não consegue sustentar a palavra, Pedro, nem com você mesmo. E aí nós caímos nesse mar, nesse pântano. Esse mar vira um pântano de projetos frustrados, de coisas esquisitas, de estranhamento da alma. Nesses momentos, lembre-se, Ele conhece todas as coisas, inclusive as nossas fraquezas. Jesus Cristo conhece, através do seu Espírito Santo, a minha e a sua fraqueza, a minha e a sua debilidade. Ele conhece essas palavras que nós não conseguimos empenhar. Ele consegue perceber em nós esse titubear de ações, esse engrossamento e afinamento de voz, esses avanços e esses retrocessos.
Pedro, você precisa entender isso. Porque lá em João 13, versículo 37, Pedro diz, olha, todos podem te trair, mas eu darei a vida pelo Senhor. Se precisar morrer, eu morro pelo Senhor. Ainda que seja necessário morrer contigo. Mateus 26, 35. De modo nenhum eu te negarei. Quem está falando isso é aquele que tinha deixado tudo. João 18, 10, inclusive a espada. Ele tira em João 18, 10 a espada e corta a orelha do servo de Malco. Jesus disse, mas você não tinha deixado tudo. Que espada é essa na tua bainha? Aqueles que seguem a Cristo não levantam mais a espada, a não ser a Bíblia Sagrada. Que negócio é esse de espada? Você que tinha deixado tudo. Essas coisas começam a se aprofundar cada vez mais. Começamos a voltar a ter a espada na mão. Começamos num retrocesso, indo para o mar de Tiberíades e vendo apenas e tão somente a lama, o fracasso, a fraude, aquilo que nos empenhamos, mas não conseguimos, principalmente porque perdemos a esperança da promessa. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas talvez você esteja diante do mar de Tiberíades, em algum lugar onde você está querendo voltar, ir, retroceder, deixar de deixar tudo, tomar de volta a espada, mais uma vez pegar as redes e ir apanhar os peixes. Mas nessa manhã, o caminho de volta de Pedro, quando ele pela terceira vez nega a Cristo, Lucas 22, 60 a 62. Quando a última vez uma mulher inquire a Pedro e diz, você é um deles. Ele diz, não conheço tal homem. O galo canta pela terceira vez. E o versículo 62 diz assim, Jesus olhou para Pedro, fitou os olhos em Pedro, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo de lá, chorou amargamente. Pedro agora se encontra nesse lugar onde ele chorou de alma profundamente. Fico a pensar quantas pessoas aqui têm chorado, buscado a Deus, pranteado, se vendo no meio não mais do mar de Tiberíades, mas no pântano de Genezaré, dizendo, e agora? Como é que se dá essas coisas? E eu tenho só um ponto para que você possa lembrar nesse momento, nesse dia de aflição, nesse dia de volta a lugares doídos, que machucam, que ferem, que cutucam a alma, espinham o coração, frustram, dias e lugares terríveis. Jesus conhece você, inclusive os seus fracassos. Ele sabe até mesmo o lugar, o momento. Ele não só viu, como ele vê, como ele está vendo, como ele continua olhando para você. Em nenhum momento, depois que ele encontrou você, ele retirou os olhos de você. Você precisa ter essa esperança, essa fé, que em nenhum momento, no vale mais profundo que você se encontrou, até mesmo por sua própria culpa, por direções erradas que você tomou, ele não tirou os olhos de você, ele continua fixo olhando para você. É como se ele dissesse, eu conheço você. Quando você é forte, está no alto da colina, ou no mais profundo vale, no fracasso, no limbo, eu conheço você, eu estou com você. Te amo você mesmo quando você não ora, não me procura, anda distraído, anda dando de ombros. Eu conheço você, meus olhos estão sobre você, eu amo, continuo amando você. Eu sou o teu pai.
com boas notas ou notas ruins, com dinheiro ou sem dinheiro, com sucesso ou com fracasso. O amor de Deus não muda em relação a você. O amor de Deus não se altera porque você tomou uma decisão errada. Porque a Bíblia Sagrada chama ele Deus da graça e da misericórdia. Para perdoar outra vez, continuar amando. Há um hino que diz, o teu amor não muda. Ele não é um juiz, um policial, um carrasco, esperando a hora do fracasso para te abater, chicotear, não. Ele olha para Pedro, dizendo, eu sou um Deus de misericórdia para perdoar todos aqueles que choram amargamente aos meus pés. Jesus olha para Pedro com sangue nos olhos, o seu próprio sangue. Não sangue nos olhos de ira, de raiva, de vontade de fazer. Mas ele olha para Pedro com sangue nos olhos, dizendo, eu estou olhando para você, através do sangue que eu derramei naquela cruz. Quando eu olho para você, eu vejo o amor. Quando eu olho para você, eu vejo reconciliação. Quando eu olho para você, eu vejo perdão. Através do meu olhar, umedecido de sangue, sangue do Cordeiro bendito, eu te perdoo, vinde a mim. É como se Deus estivesse olhando para Pedro, mas visse para além de Pedro, cruzasse o corpo de Pedro. E ele dizendo, os homens, Pedro, se lembrarão de você não como fracassado. Pedro, você não consegue ver ainda, mas os homens dirão por todo o tempo que através da tua sombra o meu poder se manifestava e você curava as pessoas através da sombra. Pedro, você não pode ver isso. Enfermos sendo curados. Pedro, você está junto ao mar de Tiberíades. Mas Pedro, você fará um sermão tão impactante que o coração dos homens, dos judeus duros, ficarão compungidos. Compungidos, no grego, é como se fosse uma faca sendo enfiada no coração dos homens. 5.000 homens se renderão aos meus pés pela tua pregação. Você não é capaz de ver, mas eu sei disso, Pedro. Pedro, você será lembrado como mártir da igreja. Você será crucificado como eu fui crucificado, Pedro. Você é um dos meus mártires. Você não é pescador como qualquer outro pescador. Você é o meu Pedro. Você será lembrado como um dos mártires do cristianismo. Sobre você, Pedro, Petrus, rocha, eu fundamentarei e firmarei a minha igreja. Pedro, você estará junto com Moisés, com Elias. Pedro, eu sei como você terminará os seus dias. Eu é que digo qual será o seu fim, Pedro. Não te preocupes com o teu futuro. Deus sabe o que pensa a teu respeito. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pedro, se você pudesse ver tudo que eu tenho para realizar através de você. Pedro, se você pudesse entender e ver o que eu estou vendo. Você não consegue, mas eu vejo. De um fracassado, você será um dos 12 apóstolos. Mas parece que ainda a dúvida, a incredulidade ainda vem lá, a falta de esperança. Será que Deus pode me usar mais uma vez? Será que ainda dá tempo? Será que Deus ainda me aceita? A frustração do trabalho, da pesca, falta de esperança. Será que pode acontecer de novo? Ainda sou capaz? Ainda digno, ainda há solução para o meu casamento, ainda há solução para a minha vida, ainda dá tempo de buscar os estudos, ainda dá para fazer isso, aquilo, outro. Será que ainda dá tempo de eu voltar? Veja João, capítulo 21, os versículos de número 15.
Antes disso, vamos ler o versículo 5. Capítulo 21 de João 21, versículo 5. No versículo 4 diz que eles não reconheceram a Jesus. Jesus se aproxima, o ressurreto. Veja o versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Pensando se Pedro não cutucou João, diz: João, diz aí para o homem que não tem nada. Agora Jerusalém está em crise, não para de vir esses pedintes, diz que não tem nada. Mas Jesus insiste. Eles não reconhecem, diz que não tem nada. Como alguns aqui, olha e diz: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. A coisa está ruim. Não tem nada que possa lhe agradar. Não tem nada, não pescamos nada, não está vendo, Deus, eu não tenho nada nas mãos. Você acha que Deus vai ouvir o que você tem para dizer e ir embora? Ele continua insistindo com você. Ele diz no versículo 6, lance a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Olha agora o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João disse a Pedro. O que ele disse? É ele. É o Senhor, Simão Pedro. É Jesus. Ele fez isso lá em Lucas 5. Ele fez alguma coisa. De novo, ele não desistiu da gente. Mais uma vez ele veio ao nosso encontro, assim como no meu chamado. Eu reconheço essa voz, esse jeito de agir, essa maneira, é ele. Como é que pode? Porque no meio dos milagres, no meio dos 2 milagres há uma traição. Eu pisei na bola, eu errei. Será que ele voltou para me buscar? Não é possível. Será que ele ainda continua fazendo milagres? Eu pisei na bola com ele, eu errei. Eu traí. Eu voltei para a pesca. Eu remontei toda a minha agenda, eu tomei minha vida nas mãos de novo. Será mesmo que é ele? É como se Cristo estivesse dizendo: eu estou te dando um voto de confiança. Eu estou fazendo o mesmo milagre. O meu plano continua. Eu não parei. Tantos quantos milagres eu tiver que realizar para que você entenda quem fala com você, quem é que te chama, quem é que te constituiu reino e sacerdote, quem é que está atuando na tua vida. A minha confiança por ti não foi alterada. Eu ainda acredito que você possa realizar isso. Os meus planos não mudaram em relação a você. Você voltou, tomou conta de sua casa, sua vida, mas eu ainda não desisti de você. Eu ainda continuo insistindo com você. Se precisa fazer mais um milagre, eis-me aqui. É ele. Pedro rapidamente se veste e vai para a água. Pula na água e vai para o encontro do mestre. Talvez pensando: acho que eu já não sou mais discípulo, fui rebaixado. Agora eu vou voltar para a coroinha, o que vai acontecer? Eles se arrumam e vai para o encontro do mestre. Talvez estamos andando desnudos, precisamos arrumar novamente, nos reorientarmos, nos alinharmos, porque o mestre irá passar nessa manhã. Há um hino antigo que diz: o mestre vai hoje passar. O mestre vai hoje passar. E aí no versículo 12, o que a gente vai falar? Assim como quando a gente vê o amor de Deus, a gente não tem nem o que falar, a gente o que vai falar? Não se preocupa, olha o versículo 12, deixa ele falar. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam quem era o Senhor. Assim como você sabe nessa manhã quem é que está falando com você. Eu não preciso dizer, gritar, dar exemplos, fazer qualquer coisa. Você sabe quem é que está te chamando. Você sabe quem é que está falando com você, como os discípulos. Não precisamos perguntar nada, nós sabemos quem é Ele.
E no versículo de número 15, agora sim, ele diz, depois de terem comido, Jesus vem e supre a necessidade. Algumas pessoas que precisam ter suas necessidades supridas por Cristo. Ele não diz, já que vocês me traíram, não vai ter mais alimento, a empresa vai arrebentar, e não, cheio de pragas. Não, pelo contrário. Ele diz, comam, descansam. Vocês estão cheios de coisa, cansados, estressados. Comeu, está tranquilo agora? Muito bem, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. A Simão o quê? Simão Pedro. Pedro, Petros, rocha, força. Tu és Simão Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é Simão o traidor. Não é Simão o fracassado. Não é o Simão, filho de Zebedeu. É Simão a rocha. Deus, como é que o senhor está vendo? Rocha, fundamento, firmeza. E alguém que te deixou no meio do caminho. Como é que o senhor está vendo o meu casamento, a minha vida, o meu trabalho, o meu chamado, minha trajetória? Alguém que no meio do caminho ficou chateadinho, ou traiu, fez qualquer coisa. Deus está falando, que isso? Você é Simão, a rocha. Você é duro. Não foram homens que te levantaram. Não foram crianças distraídas que disseram que você é quem você é. Quem diz que você é, fui eu. Você é Simão, rocha, pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre o avanço da igreja. Porque ele disse assim. Ponto, acabou. Não será chamada mais a fracassada, o fracassado, a divorciada, maltratada, violentada, mas a vencedora, campeã, mais do que vencedora em Cristo. É isso que ele vai falar para Pedro. Ele não pede um relatório a Pedro. Olha o versículo 15. O Senhor lhe chama e faz uma pergunta. Tu me amas? Tu me amas? É só isso que eu quero saber. Eu não quero saber o que você fez. Eu não estou querendo entender agora, nesse momento. Você já comeu, está descansado agora. Tu me amas. Porque se você me ama, você vai fazer aquilo para o qual foi levantado. A maior prova de amor de um homem em relação a Deus é a obediência. É seguir o propósito que ele deu, construiu na sua vida. Prova de amor não é ficar aqui a manhã inteira chorando, repetindo um mantra. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Prova de obediência é obedecê-lo. João 10. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Por isso ele pergunta, você me ama? Porque se você me ama, faz aquilo para o qual eu te constituí. Apacenta as minhas ovelhas. Não, peraí, não, eu te amo. Você me ama mesmo? Nós estamos falando de amor. É isso que nós estamos falando? Não é quantas vezes você repete por dia que o ama, eu quero ele é demais, ele é quentinho, ele é bonitinho, ele é o meu Jesusinho, ele é o meu Senhorzinho. Cara, você está fazendo o que ele disse para você fazer? Você ama? Você está seguindo as orientações? Então, sabe como é que é? Você me ama por 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, pastorei as minhas ovelhas, versículo 17. Versículo 16, pastorei as minhas ovelhas. Cuida delas, vai trabalhar. Deixa a tua agenda no mar de Tiberíades de uma vez por todas. Aquele que ama mais a sua família, mais o seu trabalho, mais o seu cônjuge, mais do que o seu filho, do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Como eu gostaria que essas palavras fossem minhas. Aí você diz, isso é coisa do pastor. Mas quem disse isso foi o mestre. Foi ele. Eu estou só repetindo o que ele falou. Você me ama. Eu não estou querendo saber onde você fracassou. Eu quero saber, vamos de novo. Vamos de novo caminhar, vamos seguir. Eu não estou perguntando sua capacidade. Se você está enfermo, curado.
Se você mentiu ou qualquer outra coisa. Eu só quero saber, você me ama? Pois se você o ama, você obedecerá aos seus mandamentos. Simples assim, não tem mágica. Não tem mágica. Deus está nos chamando. Deus já chamou muita gente no mar de Tiberíades, lá em Lucas 5. E ele está dizendo, não tem problema, eu vou fazer mais um milagre. Mais uma vez eu continuo apostando. E daqui 6 meses eu continuo apostando. E eu vou te encontrar todas as vezes que você for para Tiberíades. Todas as vezes que você quiser voltar a pescar, eu vou lembrar você pelo que eu te chamei. Por que eu te chamei? O que é o teu propósito qual a tua identidade? Qual que é o plano que eu tenho para você? Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. É com Ele, não tem nada a ver aqui. É com Ele. Por isso eu queria orar. Porque a impressão é que Tiberíades, de quando em quando, ele chega até nós. Tiberíades chega à nossa família. Chega ao nosso trabalho. Tiberíades chega à nossa casa. Tiberíades chega ao nosso ministério. Tiberíades chega a essa pergunta, você me ama? Lá foi o lugar da tristeza, do fracasso, mas também da alegria, da vitória. Eu queria orar por você agora. Deus está lhe convocando mais uma vez. Dizendo, olha, se você acha que já está pronta a sua aposentadoria, lê do engano. Eu tenho mais a realizar. Eu tenho mais a fazer.